Sejam todos bem-vindos, obrigado por estar aqui, que Deus te abençoe sempre, assista até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e me diz nos comentários qual sua opinião sobre esse vídeo. Vamos pro vídeo. Hoje me acordo por volta das 17 horas e 22 minutos, despertando de um pesadelo, que na verdade aquilo não foi um sonho, foi um pesadelo muito grande. Eu quero passar aqui para vocês, porque muitos estão dormindo, muitos estão zombando, muitos estão duvidando que tem demônio solto para destruir família, para destruir as pessoas. Escute que eu vou contar para vocês o que nessa tarde eu creio com a revelação muito forte da parte de Deus para despertar a igreja do Senhor para o que virá acontecer. Então, eu sonhei que eu iria me direcionando até uma casa, e essa casa era uma casa de madeira muito alta, onde a minha filha e a minha neta estava, na casa de algum parente dela por parte de pai. Quando eu chegava lá, que eu chamava por ela, eu escutava um grito de um homem que ele vinha na nossa direção, muito agitado. E ele vinha com a espada ninja na mão, e ele vinha na minha direção. E quando eu olhava para ele, eu levantava a minha mão direita e dizia: para trás de mim, Satanás. E ali começava a manifestar um demônio por nome de Tranca-Rua. E ele olhava para mim e dizia assim: a ordem que me foi dada foi para matar todos, não deixar um vivo. E eu dizia: eu te repreendo, Satanás, para trás de mim. E ele se entortava para trás, ficando segurando aquela espada ninja na mão. A minha filha em desespero, as pessoas, eu olhava para as pessoas e diziam: corra, porque não dá mais tempo. Corram para vocês tentar guardar as vossas vidas em algum lugar. E a minha filha saía com a minha neta. Eu pegava na mão do meu filho e dizia assim: vai para casa que eu vou até a casa da tua avó avisar para ela não sair de dentro de casa. Só que a minha mãe já é falecida. A minha mãe não está mais entre nós. E eu dizia: eu vou avisar para tua avó, vou avisar para as pessoas que eu encontrar na rua, não ficar na rua, porque o diabo está solto, o inimigo está solto. E aí, quando eu ia andando, vinha uma senhorinha com as roupas velhinhas na mão, mas tudo limpinha. Era toalhas brancas, mais velhinha, mais limpinha, bem alvinha. E aí, quando eu olhava para ela, eu de repente, ela dizia assim: por que a senhora está nua? E eu olhava para mim, eu estava sem roupa. Eu dizia: me dê um pano desse para me cobrir. O que é que as pessoas vão pensar de mim quando elas me verem sem roupa? Ela dizia: mulher, tu não precisa mais dessas roupas aqui não. E eu dizia: a senhora está indo para onde? Cuidado, porque eu ouvi falar que tem demônio solto, matando as pessoas. Ela dizia: eu já estou partindo, eu já estou saindo daqui, essa terra não me pertence mais. E eu olhava para ela, ela sorrindo para mim, eu dizia: será que essa mulher está louca? Para onde ela vai no meio dessa loucura? E quando eu olhava para frente, para a parte da frente, eu via muitos elefantes vindo, muito gigantesco, muito gordo. Só que as patas deles eram de cavalos. Só que um elefante, veja bem, você não vê um elefante correndo numa velocidade muito grande. E eles corriam em forma de cavalos quando correm, sabe? Aquelas pegadas, aquelas zoadas de cavalos correndo. E eu escutava grito de pessoas e aquela pessoa falava para mim assim: a senhora não tem noção de quantas pessoas já morreram pisadas por eles. Aonde eles passam, eles estão matando todo mundo. E eu corria com o meu filho, entrava dentro de uma casa. E eu dizia para as pessoas: não se assustem, porque eu apenas vim avisar para vocês não sair de dentro da casa de vocês. Porque tem muito elefante solto na rua, é como se soltasse um exército, sabe? E aquele exército tivesse assim inúmeros soldados. Era assim a quantidade de elefantes. E eu dizia para aquelas pessoas: não saiam de dentro das suas casas, porque eles não vão entrar aqui. E aí eu dizia assim: eu preciso avisar para minha mãe, eu preciso avisar para os vizinhos, eu preciso avisar para as pessoas se manter dentro de casa. E aí aquela senhorinha dizia assim: a senhora não viu o estrago que foi feito lá na frente? Bolas de fogo caíram em cima de carros, pessoas bolando, gritando, queimando no fogo. E os elefantes matou muita gente pisada, as pessoas que estavam na rua correndo. Queridos, eu vi um alvoroço de gente correndo no meio da rua de um lado para o outro. E essas pessoas correndo não conseguiam se esconder. E eu vi elas morrendo pisadas por aqueles elefantes das trombas muito grandes. E aí eu chegava, olhava, via assim uma frota de táxi, mas era táxi mínimo, sabe? Carrinhos pequenos, como fosse carro para criança andar.
E eu dava com a mão e dizia, cadê os Uber? Ela dizia assim, os Uber não existe mais. Os taxistas não existe mais, só tem nós. É a minha última viagem, essa mulher me falava, ela ainda me chamava de prima. Aí eu dizia para ela assim, por que você me chama de prima? Ela disse, entra aqui e vai avisar as pessoas o que está acontecendo, porque a minha última parada é onde eu vou te deixar e eu já vou me guardar dentro de casa. E aí eu olhava dentro daquele carro minúsculo, eu olhava, eu via muitas pessoas como tivesse numa comemoração como fosse um arraial, alguma coisa assim, arraial. Era arraial que tinha muitas bandeirinhas. E quando eu olhava para aquele povo, eu via aquele povo tudo despercebido. Eles estavam em comemoração e eu gritava, eu falava para eles o que estava acontecendo, eles não me davam ouvido. Só que de repente eu via aquele monte de elefante invadindo aquele lugar e pisando aquelas pessoas tudo mortas no chão. Eu começava a escutar muito grito, eu olhava para frente todo o tempo, direção daqueles gritos de pavor, e eu olhava e eu via muitas pessoas, muitos homens, com aquelas espadas ninja, cortando as pessoas. Gente, em nome de Jesus, demônios foram soltos. Aqueles elefantes, era como se eles fossem cavalo no corpo do elefante. Era muitos soltos, pisando nas pessoas, matando as pessoas. E eu dizia assim, meu Deus, eu não acho a casa da minha mãe, eu não acho a casa dos meus filhos, eu não acho a casa dos vizinhos da minha mãe para avisar. Era como se as casas não existissem mais naquele lugar, fosse outro lugar. Eu olhava para as pessoas, era como se fossem pessoas estranhas que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu via muito sangue no meio do asfalto. Eu via muitas pessoas mortas, eu via crianças, eu via adultos, eu via muita gente morta no meio da rua, pisada por esses elefantes. E eu dizia, mas eu não estou vendo essas bolas de fogo. A mulherzinha dizia assim, lá para frente, morreu muita gente queimada já. Estava caindo aquelas bolas de fogo, matando muita gente. Igreja do Senhor, não tem sido fácil dividir com vocês aquilo que eu tenho visto no mundo espiritual. Mas eu confesso que eu estou assustada. Eu estou assustada porque veio a lembrança da revelação que Deus me deu com a destruição de alguns estados e os 2 cavalos do Apocalipse. E esses elefantes, eles tinham patas de cavalo e eles corriam na velocidade de cavalo, só que eles corriam para atacar as pessoas. O barulho eu consigo sentir ainda muito forte. E eu começava a repreender para que aquele demônio, aquele homem que estava endemoniado, quando ele vinha na minha direção com aquela espada ninja, eu dizia para ele, para trás de mim, Satanás. Ele dizia, a ordem que eu recebi foi para matar todos. A ordem que eu recebi não é para deixar ninguém vivo. E quando eu começava a esticar minhas mãos para cima e repreender, para não tocar nos meus filhos nem em mim. Só que eu não achava minha mãe, eu ia na direção da casa dela. E o que mais me impactou é que a minha mãe já é falecida. Eu vou deixar esse sonho aqui, que eu creio que foi uma forte revelação de Deus. E você que tem discernimento de sonho, você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que ouviu esse vídeo aqui, deixe seu comentário. O que é que você acha desse sonho que eu tive agora à tarde, do dia 8 de maio de 2024. Eu vou falar para vocês. Muita gente vai sofrer. Muita gente, vocês não têm noção do que foi solto de demônio para ceifar vidas nessa terra. O negócio não vai ficar bom, vai apertar. Vai apertar. E eu estou assustada. Confesso para vocês que eu acordei assustada, porque eu me via sem roupa. Meu Deus, vocês não têm noção do que eu vi nesse sonho. Eu não consigo contar tudo para vocês, porque eu não vou conseguir me lembrar muito. Foi algo muito forte. E vai ficar muito grande o vídeo. Mas deixe seu comentário do que você achou desse sonho que eu tive. Porque sabemos que eu sou uma pessoa que os sonhos que eu tenho é algo que Deus quer falar através desse sonho. E no mundo espiritual não está fácil. Sabemos que o inferno está se levantando contra a igreja. E o que é que Satanás quer? Ceifar vidas.
Opa, tranquilo, professor Moisés aqui para um rápido recado, invadir esse vídeo aqui. E é o seguinte, se você quer ter acesso a vários estudos diários da Bíblia Sagrada, sobre o Antigo Testamento, o Hebraico Bíblico, o Novo Testamento e vários outros assuntos que cercam a Bíblia Sagrada, eu criei um grupo de estudo onde eu estou postando praticamente todos os dias estudos bíblicos de forma gratuita. Então, para você que gosta da Bíblia Sagrada, esse grupo ele é indispensável para você. Fechou? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição para você. Entre no grupo de estudo e eu te espero lá.